Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. É muito bom estar te recebendo aqui no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus e não se esqueça de se inscrever no canal, amém? Dar o like, apertar o sininho e marcar todas em nome de Jesus, amém? Compartilhe também nas suas redes sociais e deixe um comentário, amém? Dizendo o que você achou do canal, em nome de Jesus, tá certo? Glórias a Deus. Carta aos Hebreus. Então, Hebreus 12, no versículo 14. Vamos ver o que é que Deus quer revelar para nós? Mas antes eu quero dar um aviso para você. Que não se esqueça de visitar o nosso podcast. Basta você entrar no Google Podcast. Nosso podcast está hospedado na Anchor. Você pode acessar pelo Google. Também você pode acessar o Spotify. Você pode ir pela Apple também. E as principais plataformas de podcast também. Tudo bem? Basta você colocar lá no Google que ele vai te direcionar para os nossos áudios e vai ser uma bênção. Tem muito áudio abençoado lá para abençoar a sua vida. É isso aí. Muito bem, então vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está ouvindo isso aí, querido? Olha que coisa séria. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém vai chegar a Deus. Por isso que é necessário, amém? Nós passarmos por esse processo de santificação. Vamos aprender um pouco aqui do nosso Deus me revelou para nós aqui nessa passagem. Amém? Veja bem, desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com Ele e falar com Ele, numa união especial. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo. E veja bem, mas a própria natureza de Deus estabelece limites para tal associação. Seu caráter santo não pode permitir ser contaminado pelo pecado e pela corrupção. Os homens só podem ter comunhão e intimidade com esse Deus maravilhoso após o que? A santidade, após passar por um trabalho de santificação. A santidade de Deus é muito séria, amados. Amém? Esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus. Da santidade do nosso Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter de seus filhos. Depois de observar brevemente a importância da santificação através de toda a Bíblia, consideremos o que? As implicações de um texto desafiador. Na segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Vamos ver lá, 2 Coríntios, se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, abra lá e vamos fazer um pouquinho de meditação nessa palavra maravilhosa. Amém? Veja bem, 2 Coríntios, capítulo de número 6, olha o que o versículo 14 nos ensina. Veja bem, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Oh, meus queridos, isso é coisa muito séria. Eu lembro-me bem do acontecido que eu presenciei e que eu participei. Um irmão meu, ele era cristão e o outro seguia um segmento que não era o mesmo dele. E aí eu fui e falei pro meu irmão, olha, ele queria fazer uma sociedade com esse outro irmão meu, apesar de sermos irmãos de sangue. E aí eu digo, olha, eu acho o seguinte, eu acho que está na Bíblia. E aí peguei e li esse versículo para ele. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas. E aí na hora ele me ignorou, a resposta que ele queria não foi condizente com o que ele esperava, com que ia satisfazer a sua vontade. Eu também, simplesmente não pude mais fazer nada e as coisas rolaram. Ah, meu querido, não deu 3 meses. Todo o investimento que eles fizeram, foi pro ralo, acabou tudo. Por quê? Porque não estava conforme a vontade de Deus. Não era conforme a vontade do Senhor. Então, queridos, se nós queremos ser filhos de Deus, se nós queremos Deus como nosso Pai, se nós queremos Deus como nosso Senhor, nós temos que nos comportar verdadeiramente como filhos, como servos do Senhor.
deixar Ele no governo da nossa vida, no governo das nossas decisões, no governo daquilo que nós queremos para nós. Primeiramente, sempre consultar o Senhor. Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós não oramos isso no Pai Nosso? Outros não rezam isso no Pai Nosso? Então, queridos, nós temos que ter essa consciência, amém? Nas nossas vidas. Veja o que é que diz também em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus, no temor de Deus. Então aqui a gente vê que a palavra, ela é tremenda, ela é perfeita, ela vem exatamente dentro daquilo que nós precisamos, amado. Deus quer estabelecer propósitos na sua vida. O grande propósito de Deus em estabelecer o seu reino entre os homens é conseguir duas coisas. Primeiro, sabe o que é que Deus quer? Estabelecer uma união vital entre si mesmo e o homem. Sabe qual é a segunda? Produzir nos homens um caráter que esteja de acordo com esta nova relação existente entre os dois, entre Deus e o homem. Na palavra santificação temos duas ideias. A primeira, a ideia de uma relação especial com Deus, e o segundo é de um caráter santo. Glórias a Deus. Veja bem, a santificação, ela é essencial para ter comunhão com Deus. Nós vimos aqui em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, olha o que diz aí, né? Nós lemos aqui, não foi para nós não nos pôr em jugo desigual. Nós também lemos aqui em 2 Coríntios 7, no versículo 1 também. A igreja de Corinto, ela estava rodeada, querido, de imoralidade, de falsa religião. Os cristãos eram frequentemente tentados a voltar às más práticas do amor, e isso incomodava Paulo. Paulo nos dá a ideia da santificação, no sentido de consagrarmos-nos totalmente a Deus. Se você voltar aí um pouquinho aí e for na carta aos Romanos, no capítulo 12, vamos ver o que Deus quer falar conosco aqui em Romanos 12. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra. Olha aí, 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está vendo aí? Então, há uma necessidade da gente buscar uma santificação. Paulo ensinou que o pecado não tem lugar na vida do cristão. Amém? Nós vimos aí 2 Coríntios 6, no 14. Amém? Vamos voltar lá no 2 Coríntios para você ver no 6, tá vendo? No versículo 14, olha o que diz no 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Então não tem como, não tem como. 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem como a gente andar em comunhão, em conformidade, né, com a pessoa que não é santo, que não foi separado para Deus, que não está se separando para Deus, que não tomou uma atitude diante de Deus, amém? De andar em santidade. Veja bem, Paulo ensina que o pecado não tem lugar na nossa vida cristã. Nós encontramos nesses versículos coisas que são totalmente opostas. O ímpio é ímpio, o limpo e o justo é justo. Por isso que o Senhor diz lá em Apocalipse o quê? Aquele que está sujo se suje mais. Um exemplo, né? Assim, mais popular, num linguajar que a gente entende melhor, né? Aquele que está sujo que se suje mais, aquele que está limpo que se limpe mais. Então nós temos que ter essa preocupação de estarmos limpos para o Senhor, amém? Os cristãos, eles pecam sim. 1 de João 1,8 diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Veja bem, mas temos que admitir esses erros e procurar o perdão, amém? De Deus, para mantermos a comunhão com Ele plena. Pedro também ensina a mesma coisa, que nós precisamos buscar essa comunhão. 1 de Pedro 1, depois você medita em casa do 15 ao 16 e 22, que você vai ver que coisa linda. O desejo básico de Deus é que nós venhamos permanecer inalterado. Ele quer ter uma íntima comunhão com o seu povo santo. Mas um Deus puro não pode ter amizade com o pecado. Portanto, temos que nos separar do mal e da impureza. Mas para que não vejamos isto como uma tarefa desagradável, amém, de renúncia, nós teremos que nos lembrar do grande privilégio que é
descrito em 2 Coríntios 6,18. Olha o que diz aí. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que coisa linda. Por isso que vale a pena, querida, a gente lutar contra o pecado, porque o nosso Deus é santo. Amém? Porque o cristão deverá comparecer perante o tribunal de Cristo um dia, e ele precisa chegar lá santo, purificado, liberto do pecado. Eu não entendo, queridos, como que tem pessoas que querem caminhar com Deus, mas ele não quer colocar a palavra de Deus em prática na vida dele. Ele pega um versículo aqui, pega um versículo ali e tal, para justificar os erros dele. Mas não adianta, querido, que mais cedo ou mais tarde é que essa pessoa vai acordar para a vida e vai ver que estava vivendo um engano, que ela precisa se santificar, que ela precisa se separar para Deus. As pessoas querem vir para Deus, mas não querem renunciar, não querem abrir mão. Amém, querido? Não querem se separar, não querem andar em novidade de vida, não querem ser novas criaturas. Elas têm que entender que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo mais nos convém. Por quê? Porque nós agora somos filhos de Deus e nós agora estamos determinados a levar uma vida de santidade. Nós temos que entender que nós somos peregrinos neste mundo, porque o cristão é resgatado e foi comprado pelo sangue de Jesus. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo. Esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental de quê? Da santidade de Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter de seus filhos. Deus quer um povo santo. Desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com Ele e falar com Ele numa união essencial, amém? Mas a natureza de Deus estabelece limites para esta associação. Nós precisamos entender isso. Por causa do grande privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, nós temos agora que nos purificar de toda impureza. Não apenas 50%, 90% ou 99% do pecado, mas de toda a imundície, 100%. Por quê? Por causa do nosso respeito a Deus, por causa do nosso amor a Deus, por causa da nossa adoração ao Senhor. Ele merece. Temos que ser limpos de tipos de impureza, qualquer ele que seja. Nós temos que nos livrar das categorias de pecados que ser expulso das nossas vidas para sempre. Impureza da carne. Isto faz o quê? Isso incluiria as formas de imoralidade, de mundanismo, embriaguez, desonestidade e todas as outras características da carne que têm que ser abandonadas. Pecado sexual. Pessoas que praticam tais coisas não terão permissão para entrar na eterna comunhão com Deus. Gálatas 5, do 19 ao 21, mostra coisas que precisamos nos libertar. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 11, também nos mostra trabalhos de libertação que precisamos desenvolver. A impureza do espírito e religiosa também tem que ser removida da nossa vida. Os cristãos em Corinto estavam rodeados pela idolatria, por isso Paulo usou este exemplo específico. Estamos rodeados de uma variedade de doutrinas humanas, de filosofias, práticas, espiritismo, adoração de santos e de imagem, etc. O verdadeiro cristão não pode continuar a praticar e na prática de tais impurezas. Temos que nos limpar de qualquer mal deste tipo, adorando somente a Deus. Nossa adoração tem que ser totalmente a Deus. Deus tem que ser de acordo com a sua verdade. E também, sem nos santificar, nós não teremos essa comunhão com o nosso Deus. Não adianta a gente querer se enganar, mas não adianta a gente querer discursos prontos, não adianta a gente querer que as pessoas fiquem nos bajulando, e não podemos estar bajulando as pessoas. Nós temos que levar a verdade genuína e pura as pessoas, parar de viver enganando as pessoas, parar de viver enrolando as pessoas. Elas têm que entender que elas têm que se separar do pecado, sim. A gente vê, dá tristeza, querido. Às vezes a gente olha nas redes sociais, vê determinados comentários de pessoas que são cristãs, de pessoas que são conhecedoras da palavra, que falam cada asneira, cada bobagem, que a gente diz, meu Deus, aonde que essa pessoa foi achar isso na palavra de Deus, pelo amor de Deus? Entendeu, queridos? Não adianta, Deus não vai mudar para que a gente o aceite. É nós que temos que mudar para aceitá-lo.
Entendeu, queridos? Então, em nome de Jesus Cristo, seja verdadeiro consigo mesmo. Não aceite enganação. Fique com o que está na palavra de Deus. Fique com o que está na Bíblia. Ande de acordo com a vontade de Deus, que aí sim você será recebido pelo Senhor. Amém? E temos que entender, amados, que fora de Deus não há vida. Fora de Deus não há liberdade. Nós nos tornamos escravos. Tem uns que se tornam escravo da droga, tem outros que se tornam escravo da bebida, tem outro que se torna escravo do cigarro, outro se torna escravo da mentira. Sempre tem cativeiros amarrando essas pessoas que não têm aliança com Deus. Agora, nós que estamos em Cristo, nós somos livres para fazer tudo o que quiser, mas entendermos que todas as coisas não são lícitas, porém nem todas nos convêm. Adão e Eva foi colocado no Éden e Deus deu total liberdade para os dois, mas eles preferiram o quê? Escolher o errado. E até hoje a raça humana está pagando o preço. Até hoje a raça humana está pagando a conta. E apesar do nosso Jesus ter vindo no Calvário para nos resgatar, muitas vezes nós ignoramos esse sacrifício de Cristo e não queremos nos sacrificar. Tenha verdadeiramente chegado ao objetivo do teu coração e que você possa entender, compreender, amém? O verdadeiro sacrifício de Jesus e o verdadeiro propósito que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus, amém? Por isso receba essa mensagem, que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo áudio. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.